Longos dias e belas noites, meus caros amigos e amigas. Meu nome é Fábio Souza. Eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o canal Jogo às Cegas. Então, galera, o que vai acontecer com o Neymar e o PSG? Um clube francês acabou de ser campeão lá da sua liga e ontem, domingo, fizeram lá a festa de comemoração. E o Neymar não foi, preferiu assistir o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Bom, no seu lugar, eu acho que eu faria a mesma coisa, sinceramente, né? Acho que assistir uma corrida de Fórmula 1 no circuito de Mônaco, enfim, deve ser uma experiência incrível, embora o Neymar deve ter feito isso por mais de 10 vezes, né? É, mas assim, até os jogadores lesionados do PSG estiveram presentes na festa, sabe? O que a gente conclui com isso? Que o Neymar é uma figura muito desagregadora, né? Realmente o Neymar é muito desagregador. Enfim, as pessoas que gostam dele podem dizer que não, mas, cara, vai lá, vai festejar com os caras. Até os caras lesionados foram lá, com exceção do goleiro reserva, que, bom, falar um pouquinho do goleiro reserva, né? O cara tá ruim no hospital, tomou ali uma, segundo as notícias, tomou um coice, né? Numa festa regional, a qual ele foi participar na noite do sábado, enfim. Tirando ele, os outros jogadores foram, com exceção do menino Ney. Ainda fala que quer esse cara no Flamengo, mas, enfim. Por falar em Neymar vindo ao Brasil, a irmã dele, semana passada, fez uma tatuagem da 777. Bom, os vascaínos ficaram loucos, achando que era uma insinuação de que ela estava querendo, enfim, colocar ali, dando conta de que o Neymar poderia sim vir jogar no Vasco da Gama, ou ir jogar no Vasco da Gama. Claro que isso é uma tremenda de uma loucura. Vasco não tem onde cair morto, quanto mais pagar salário para o Neymar. Depois ela via público, logo após se deparar com a euforia dos vascaínos, dizendo que era apenas uma questão numerológica. A garota tem uma porrada de tatuagem espalhada pelo corpo e esta foi apenas mais uma, e provavelmente mais uma sem propósito algum. O futebol também tem seu lado ensandecido. Bom, galera, falando aqui um pouco dessa oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada começou no sábado, o empate entre Flamengo e Cruzeiro, teve a vitória do São Paulo, enfim, entre outros jogos. Acho que nessa rodada aí o time que mais se deu bem, sem sombra de dúvida, foi o Botafogo. O Botafogo venceu a sua partida por 2-0 em cima do América Mineiro, disparou na liderança com toda a justiça, há de se dizer, ao passo que seus competidores diretos ali, seus rivais diretos, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, empataram, com exceção do Fluminense, que perdeu para o Corinthians. Finalmente o Luxemburgo conseguiu emplacar a sua primeira vitória à frente do Timão e segurou o Fluminense que, volto a dizer, parece-me que vem perdendo rendimento rodada após rodada. O clube já caiu mais um pouquinho na tabela. Não sei ao certo, mas me parece que o São Paulo encostou. Se não encostou, já passou. Tem que ver direito. Sei que o São Paulo, ao vencer o seu jogo contra o Goiás, entrou no G4. Ou tirou o Cruzeiro ou tirou o Fluminense. É preciso ver. Bom, outro time que se deu muito bem nesta rodada, né? O São Paulo. São Paulo do Dorival Júnior está em franca ascensão. E o Dorival, que saiu uma notícia ainda há pouco de que pode sim ser o próximo treinador da seleção brasileira. O presidente da CBF deu uma entrevista aí para um programa de TV, um programa esportivo, e frisou novamente o seu carinho, o seu amor e o seu desejo pelo italiano Carlo Ancelotti. A CBF está insistindo na contratação do italiano, técnico do Real Madrid, mas o Ancelotti mesmo está fazendo jogo duro e parece que quer ele mesmo ficar no clube merengue. Caso o Ancelotti não venha, o plano B da CBF fica entre o Abel Ferreira, Fernando Diniz e também o Dorival Júnior. Sinceramente, acho que desses três, o Dorival é o mais preparado. O Diniz é muito alucinado, cara. Diniz não tem um psicológico adequado para ser o treinador da seleção brasileira. Acho que não basta simplesmente colocar os caras para jogar com toque de bola, saindo ali, tocando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não basta somente isso. Isso aí não é nenhuma grande novidade, pra te falar a verdade. É um estilo de jogo consolidado, mas não tem muito mistério nisso não. O Flamengo em 2019 cansou de fazer isso, enfim. Deu certo. Outros clubes manjaram a forma do Flamengo jogar, começaram a anular o sistema do rubro-negro e assim o Flamengo teve dificuldades. Se o jogo do Fluminense fosse sim tão eficiente como
a imprensa prega dia após dia, o Fluminense não estaria perdendo jogo após jogo. E outra coisa, o psicológico do Diniz, volto a frisar, é um tanto meio que esquisito e instável, né? Então imagina você, no jogo decisivo aí de... Não vamos nem falar de Copa do Mundo, vamos falar de Copa América, vamos ficar por aqui mesmo nos nossos arredores. No jogo decisivo aí, o Brasil toma ali faz um pênalti numa hora errada, o cara perde a cabeça, é expulso e aquela coisa toda que desanda, né? Chega do Brasil fazer vergonha, acho que tá na hora do futebol pentacampeão voltar a ser o futebol de respeito que o mundo aprendeu a conhecer, e eu acho que com o Diniz isso não será possível. Então me volta aqui, ó, entre ele, o Abel e o Dorival, eu acho que o Dorival sim é o mais preparado, é o melhor treinador dentre esses três. Abel Ferreira, que deu chilique na beira do campo quando o seu Verdão empatou com o Atlético Mineiro, o repórter lá ficou fazendo imagens com o celular, ele ficou revoltadinho, meteu a mão no telefone do cara, tentou apagar as gravações, depois foi a coletiva pedir desculpas. Acho que o português lá do Palmeiras está se sentindo muito como o último biscoito do pacote, e não é bem assim. Ele é grande treinador dentro de sua equipe e nada mais que isso. Fora do Palmeiras, ele é somente mais um profissional do futebol, assim como repórter, também é outro profissional, de certa forma, também dentro do futebol. E faltou ao treinador do Palmeiras o devido respeito. Cudê, ao passo que na coletiva também de cabeça quente, respondeu duro contra outro repórter. Enfim, foi o final de semana dos treinadores distribuírem patadas à torto e à direita. Falando aqui do Flamengo, um empate pífio no Maracanã. Maracanã obviamente lotado, nenhuma grande novidade nisso. O Flamengo jogou o primeiro tempo até que razoavelmente bem. O time emplacou ali um ritmo de jogo interessante, criou algumas jogadas. Gabigol foi muito mais eficiente que o Pedro. Pedro outra vez não produziu lá essas coisas. Por incrível que pareça, o Wesley, lateral direito, jogou muito. Acho que no primeiro tempo foi o melhor jogador do Flamengo. O moleque jogou muito mesmo, correu pra cá, correu pra lá, subiu, desceu, cruzou, enfim, fez de tudo. Então foi pra mim o melhor jogador. Mas ainda assim o Flamengo tomou um golaço espírita daqueles que só entra contra o Flamengo. É incrível como o Flamengo leva gols assim que nem todo mundo leva, sabe? É o exemplo assim, o cara vai lá da intermediária, mete um bico na bola, a bola vai lá no ângulo e entra. Isso geralmente acontece somente com o Flamengo. Da mesma forma que os goleiros só operam milagres quando enfrentam o Flamengo. A gente vê um goleiro frangando numa partida e quando pega o Flamengo, o cara fecha o gol. É incrível isso. O Flamengo tomou um empate, tudo bem, o Matheus Cunha não teve a menor culpa no gol sofrido. O Flamengo no segundo tempo perdeu muito rendimento, mas enfim, no final da partida conseguiu um empate, um péssimo resultado para dizer a verdade. Quem só ganhou com isso foi o Botafogo, que viu o Cruzeiro ficar preso ali na tabela. E o Flamengo, enfim, não tem mais o que dizer com relação ao rubro-negro. Não sei o que mais pode ser feito. Sampaoli novamente botou a culpa na questão física dos atletas, na sobrecarga de jogos. Enfim, sei que todo mundo joga a mesma coisa. O tempo de recuperação é igual para todos os clubes. Lá fora todo mundo joga quarta e domingo. E é assim que é o futebol, e parece que só prejudica a parte física do Flamengo. O Flamengo está em crise aí novamente, questão do Marinho. A diretoria afastou o atacante, falou que... Enfim, o Flamengo, na nota oficial, não detalhou o motivo, mas o Vene Casagrande, com a repórter do Rio de Janeiro, apurou de que o Marinho discutiu com o membro da comissão técnica do Sampaoli. Então o Sampaoli, como punição, não vai mais aproveitar o Marinho, e o Flamengo, por sua vez, o colocou na geladeira para logo ser negociado. Mas parece que já tem um clube interessado, que é o próprio São Paulo. São Paulo quer levar o Marinho e que leve até de graça. O Marinho não jogou nada pelo Flamengo e nem vai jogar. Oitava rodada encerrada, Vasco da Gama novamente afundado no limbo da desgraça. O Cruz Maltino tá na zona de rebaixamento, pode ter 7-7-7, pode ter 14-14-14, 21-21, não importa, amigo. O Vasco, a sina do Vasco é Série B. Tetra rebaixado, se não abrir os olhos, será penta rebaixado. Olha só, 5 vezes na Série B. E, enfim, não sei o que acontece com o Cruz Maltino, cara. O pessoal fala que é questão de política, mas eu acho que nos últimos meses, ou até no último ano, a política do Vasco deu uma sossegada, o caldeirão esfriou um pouquinho, né? Mas ainda assim os problemas permanecem. Galera, antes de ir embora, eu
Quero falar um pouco sobre os shorts que eu tenho postado aqui. Eu decidi mudar um pouco os rumos das coisas, né? Porque parece que o YouTube dá uma travada em certos conteúdos, ainda que a gente trave os conteúdos como cunho histórico e nada mais que isso, sabe? Acho que é tão legal a gente poder assistir gols de jogadores clássicos, jogadas emblemáticas, aquela coisa antiga que todo mundo ama, sabe? Mas ainda assim o YouTube acho que dá uma travada, que ele reconhece aquela questão dos direitos autorais, né? Embora não esteja monetizando nada, mas ainda assim o YouTube deu uma travada, então os vídeos não andaram, pelo menos esses últimos, então decidi mudar o foco e passei a trazer outro assunto que todo mundo gosta, inclusive a quem vos fala, que são as tradicionais curiosidades do futebol. Tenho feito bastante pesquisas aqui na internet, obviamente, tenho descoberto muita coisa, que para mim também tem sido muito produtivo a fim de engrandecimento cultural, sabe? Tenho aprendido muita coisa com essas pesquisas e resolvi trazer aqui para o canal. Então os shorts agora estão trazendo curiosidade e eu comecei hoje com um vídeo que eu falo do maior zagueiro artilheiro da história do futebol, zagueiro que mais fez gol dentre todos de todos os tempos. É o Ronald Koeman, tá? A história dele tá aqui no short, tá anterior a este vídeo. Eu tô falando aqui no canal porque, como já disse, o YouTube não notifica. Então, se vocês quiserem acompanhar esse tipo de produto, essa série que é tão bacaninha, só vir aqui na aba short e assistir. São vídeos curtos, que não chegarão somente a 30, 35 segundos, não vão passar muito disso, porque é uma informação rápida, né? Então fica bem bacana. Acho que cultura nunca é demais. Então assistam aí o short, deixe sua curtida e aproveitando, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like caso o material tenha sido razoavelmente bem apresentado, comentem, deixem uma sugestão, uma crítica, enfim, fale o que vocês bem quiserem e no fim de tudo compartilhem o vídeo de modo que este possa ser mostrado a outras pessoas, tudo bom? Façam esse papel de engajamento que, apesar de tudo, o canal está crescendo de um modo satisfatório, graças a Deus e graças a todos vocês, tá bom, meus amigos? Então é isso aí. Eu vou me despedindo agora, dando novamente parabéns ao Botafogo de General Severiano. O clube está nadando de braçadas. Quando a gente pensa que o Botafogo vai roer a corda, muito pelo contrário. Eles entram em campo com desenvoltura, estão praticando um futebol muito bonito e estão liderando com toda a justiça. Palmeiras travou, a roda derrapou, tá ali acelerando, mas não saiu do lugar. Flamengo a mesma coisa, Cruzeiro a mesma coisa. Fluminense andou para trás, como disse, e Botafogo deslanchou. Espero que continue assim, porque, como falei num vídeo aqui no canal, eu quero sim que nesta temporada o grande clube seja o Botafogo. Tá na hora do Botafogo voltar a ser campeão brasileiro, beleza? Então é isso. Muito obrigado, eu sou o Fábio Saúza, este é o canal Jogo às Cegas e vamos que vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado.